Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e aqueles que estão nas outras nações. Uma saudação especial ao missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os ministros em todas as nações. É uma bênção grande, privilégio grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e de seu programa correspondente a este tempo final, para o qual vamos ler em Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22, que diz: Assim que já não sois estrangeiros ni advenedizos, sino concidadãos dos santos e membros. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele, também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A pedra de ângulo. Este é o tema para o estudo bíblico do próximo domingo, primeiro Deus, e hoje teremos uma curta introdução ao tema para preparação, para estar preparados, o estudo bíblico do próximo domingo. A pedra de ângulo. Podem sentar, queiram ter a bondade. A pedra de ângulo, conforme as palavras da Escritura, é um homem que foi representado na pedra angular do templo que o rei Salomão construiu. Todos os filhos e filhas de Deus encontramos que estão representados também em pedras. Por exemplo, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6 em diante diz, 4 em diante diz, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante diz: Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: Vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra,
para o que também foram destinados. Aqui nos mostra a Escritura que Jesus Cristo é essa pedra viva, a pedra de ângulo ou pedra angular, a qual foi rejeitada pelos líderes religiosos do tempo da sua primeira vinda lá na terra de Israel. Ou seja, que a pedra é um homem. A pedra angular é o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro nos diz que também nós somos pedras vivas. É que tudo o que Cristo é, são também os crentes em Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus e os crentes em Cristo são os filhos de Deus. O Senhor Jesus Cristo é a estrela da manhã e os crentes em Cristo são as estrelas da manhã. E assim por diante encontramos que tudo o que Cristo é também são os crentes em Cristo. Cristo é a luz do mundo. E Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Ou seja, que a tudo o que Cristo é, são também os crentes em Cristo. Cristo é o sumo sacerdote Melquisedeque do templo celestial e os crentes em Cristo são sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores e os crentes em Cristo são reis com Ele. Cristo é o juiz de toda a terra, o juiz supremo, e os crentes em Cristo são juízes também. Os santos julgarão o mundo, nos diz o apóstolo São Paulo. A pedra de ângulo encontramos que é Jesus Cristo e que os crentes em Cristo também são pedras, porque foram cortados de Cristo a pedra e o monte dessa pedra. Ou seja, foram cortados de Cristo desta pedra grande de salvação que está representada na rocha que Moisés feriu na primeira vez para que desse água ao povo, e Cristo, ao ser ferido, deu o Espírito Santo aos crentes em Cristo. Essa é a água que daria aos crentes em Cristo. Quando ele disse, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Ele dizia isso do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. São João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Essa é a água, o Espírito Santo que ofereceu à mulher samaritana no capítulo 4, versículos 10 ao 14 de São João. Cristo é a rocha da qual viemos como filhos e filhas de Deus. Portanto, a vinda da rocha, da pedra angular, para o último dia será ao seu corpo místico de crentes em sua segunda vinda, assim como sua primeira vinda foi ao povo hebreu, que era o povo de Deus do antigo pacto, e quando chegou o tempo para aparecer que prepararia o caminho a João Batista, precursor da primeira vinda de Cristo, em seguida apareceu a pedra angular. Cristo, em sua primeira vinda, em seu ministério terreno, de 3 anos e meio, mesmo que ele já estava próximo de 30 anos na terra. Mas se manifestou em seu ministério quando ele tinha aproximadamente 30 anos, digamos 29 anos e meio, e teve um ministério de 3 anos e meio, que corresponde à primeira parte da semana 70 da profecia de Daniel.
E faltam 3 anos e meio do trato de Deus com o povo hebreu, que corresponde ao tempo da grande tribulação, onde Deus estará tratando com o povo hebreu. Tão simples assim. Mas, antes de tratar com o povo hebreu, estará tratando com sua igreja do novo pacto no tempo final que a sua igreja passará aqui na terra e que essa etapa corresponde à era de pedra angular, onde virá a pedra de ângulo, a pedra angular, a sua igreja, para nos dar a fé para ser transformados e raptados, nos dar a revelação da sua vinda. Ao nos dar a revelação da sua vinda, nos estará dando a revelação do 7º selo, que é o que Cristo, o anjo forte que desce do céu em Apocalipse 10, fala. Nestes trovões, o conteúdo destes trovões é a revelação da vinda da pedra angular à sua igreja, ou seja, da vinda de Cristo à sua igreja, para dar a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A pedra angular vem não na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, mas na era de pedra angular. Assim como foi a primeira vinda de Cristo na era de pedra angular, daquele tempo da igreja hebreia sob a lei. E agora estamos já fora das 7 eras da igreja, fora das 7 vigílias, fora destas 7 manifestações de Deus através de seu Espírito, através de diferentes mensageiros, através dos quais cumpriu, tornou realidade a palavra prometida para cada era e chamou e juntou os escolhidos de cada era. Já essas eras passadas transcorreram, já passaram no programa divino e agora nos encontramos na era de pedra angular. Podemos ver que a igreja veio subindo de era em era e, portanto, o Espírito Santo veio subindo de era em era para chegar à era de pedra angular, para a vinda do Senhor à sua igreja no último dia, para dar a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tão simples assim é o programa de Deus para este tempo final, como sempre foi em todas as demais etapas ou eras. No próximo domingo, veremos com mais detalhes a pedra de ângulo ou pedra angular e as demais coisas que estarão acontecendo nesta era de pedra angular, nesta era onde se cumprirá a vinda do Senhor, que é um segredo, um mistério, que será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, quando Cristo tomar o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o abra na terra e faça sua obra de reclamação e traga à terra e o coloque no meio de sua igreja no último dia. Estamos vivendo num tempo muito, mas muito importante, onde de um momento a outro se fechará a dispensação da graça e já não haverá nenhuma outra pessoa salva, porque já terá terminado o tempo em que Deus terá completado a sua igreja e já Cristo então sairá do trono de intercessão, onde está como sumo sacerdote, e se apresentará para tomar o livro da mão direita daquele que está sentado no trono de Deus, o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, e
lo abrirá en el o cielo abrirá no céu y hará e su obra de fará reclamo. sua obra de reclamação. Todo va a concluir Tudo vai cuando concluir él tome el título, quando ele tomar o título, o lo abra, traiga a la o tierra, abrir, trazer a terra e o entregue a un hombre, a um homem, lo entrega a su iglesia, entregue a sua igreja, o coloque no meio da sua igreja, para su iglesia a recibir sua igreja receber la transformación, a transformação, muertos en Cristo, os mortos em ser Cristo resucitados, serem ressuscitados e todos jóvenes para toda serem la jovens para eternidad. toda a eternidade. Habrá una manifestación Haverá uma plena del manifestação poder de plena Dios, do poder de Deus, de la plenitud de Dios da en medio plenitude de de su Deus no iglesia meio de sua igreja no último dia. y E eso durará isto durará luego de la resurrección. depois da ressurreição. De 30 a 40 dias estaremos na terra já transformados. Como Cristo, Como luego de Cristo, resucitado, depois de ressuscitado, esteve 40 dias com os seus discípulos falando de Dios, do reino de Deus e realizando também maravilhas, sinais. o sea, que habrá Ou seja, tiempo maravilloso que haverá um prometido tempo maravilhoso prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo de la piedra del na ángulo, vinda da pedra de ângulo, ou seja, na vinda do Senhor à sua igreja do último dia, en la etapa na que etapa corresponde que luego de corresponde las 7 edades depois das de 7 eras da igreja. y el ciclo divino se E o cerrará ciclo divino se encerrará en el oeste. no oeste. Así como la primera venida de Assim Cristo como a fue primeira vinda de Cristo foi no leste, con el pueblo del pacto com o antiguo, povo do pacto antigo, hebreo, o povo hebreu, la segunda venida de a Cristo segunda es vinda a de su Cristo iglesia, é para a sua igreja no último dia, a qual se encuentra se encontra na etapa correspondente ao continente americano, que al oeste corresponde del planeta Tierra. ao oeste do planeta Terra. En el oeste que la luz É no resplandecerá. oeste que a luz resplandecerá, assim como resplandeceu lá na primeira vinda de Cristo no leste, resplandecerá na sua segunda vinda no oeste, conforme a palavra de Deus. Por tanto, Portanto, esperamos la piedra del ángulo esperamos a pedra de ângulo para la iglesia del coroar Señor Cristo a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tiempo final. tempo final. Israel Israel rechazó rejeitou ser coronado por la ser coroado pela pedra de ângulo su primera venida. em sua primeira vinda, Todo obró para mas tudo operou para o bem, tudo operou para que se realizasse a obra de redenção e Dios salvara a Israel, Deus salvasse a Israel e salvara salvasse a su iglesia. sua igreja. Por tanto, Portanto, estemos preparados estejamos preparados, porque de un momento a porque otro, de um momento a outro, Cristo completará su Cristo iglesia, completará sua igreja, sairá do trono de intercessão, tomará o título de propriedade, o livro selado com os 7 selos, o abrirá no céu e hará su obra de fará sua obra de reclamação, trará o título de propriedade à terra outra vez. Dios le había otorgado a Aquele que Deus tinha dado a Adão, Adão o perdeu, Dios lo tomó, Deus o tomou. Quando Adão regresó a las pecou, manos de Dios, devolveu às mãos de Deus e ha estado en la diestra de Dios tem estado na destra de Deus por todos estes anos, por 6,000 por 6.000 anos e algo, regresará la raza mas humana, la regressará à raça humana, à terra, para la redención, a redenção física do corpo, para ter corpos eternos, imortais e glorificados e jovens para toda a eternidade. volviendo É, a como era antes, voltando a como era antes da queda no Jardim do Éden, para ir a la cena de la boda, para ir à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo no céu, à casa de nosso Pai Celestial, onde será coronado Cristo será coroado Cristo e sua igreja para reinar reinar la tierra sobre a terra, sobre o trono de Davi reino e reino de David, de Davi, sobre Israel, sobre Israel e sobre todas las naciones. as nações. Eso hará Isso fará piedra del ángulo a pedra de ângulo Jesus Cristo em su venida. sua vinda. Él vino 2000 años atrás al Ele pueblo veio hebreo, 2000 anos atrás ao povo hebreu, virá 2000 anos depois
à sua igreja y luego e então, da da ceia das bodas do Cordeiro, regressará com sua igreja para estabelecer, começar o reino milenial. Tudo isto o fará a pedra de ângulo Jesus Cristo, nosso Salvador. Foi para mim um privilégio estar com vocês nessa ocasião. Que Deus os abençoe grandemente a vocês que estão presentes e aqueles que estão em outras nações. E nos veremos no próximo domingo, depois de amanhã, primeiro Deus, aqui pela manhã e através da transmissão a todas as nações. Continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E levem em sua mente o tema A Pedra de Ângulo, conscientes de que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Isto será a vinda do Messias, a vinda de Cristo à sua igreja no último dia, neste tempo final na era de pedra angular. Deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para continuar e finalizar. Que Deus abençoe a todos vocês aqui em Porto Rico e aqueles que estão em outras nações.